Patrocínio Lady Lázara Calçados e Acessórios, no Alto da 15, em Blumenau. Amigos da TV Galega, começa a partir de agora mais uma edição do nosso encontro semanal. Eu sou Denise Bichlin e é com muito prazer que estamos juntos mais uma vez na edição especial desta semana, aqui ao vivo todas as quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e também as reprises ao longo da semana na nossa programação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa está apenas começando. E hoje vamos falar sobre assuntos especiais relacionados a comportamento, a educação, a transtorno. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o autismo e também vamos falar sobre um livro especial que vai ser apresentado no terceiro e no quarto bloco, dando dicas para melhorar ainda mais a nossa vida. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso encontro, no nosso programa Mulheres. E vamos então apresentar os nossos 4 convidados dessa primeira entrevista especial de hoje. Aqui conosco a Naime Elisa Balgarten, que é psicóloga do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial Infantil aqui na cidade. Tudo bem, Naime? Seja bem-vinda. Olá, Denise, tudo bem? Agradeço o convite de participar do teu programa. Ao seu lado está a Simone Gadotti Streloff, que é mãe de 2 meninos autistas e organizou recentemente um piquenique da inclusão, né, Simone? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui e falar um pouquinho de inclusão, que acho que é o que a gente está precisando, né? Que bom. Também conosco aqui o Eduardo Guilhom, é isso? Guilhom, que é fotógrafo especializado em crianças especiais, Eduardo. Que bacana, que diferenciado esse teu acompanhamento, essa tua profissão. Muito obrigado, queria agradecer por estar aqui mais uma vez. Né? Realmente é bem difícil o pessoal seguir essa área, né? E é extremamente prazerosa, né? Então, muito obrigado. Legal, e ao longo da nossa entrevista vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse teu trabalho especial, fotografando crianças especiais aqui na nossa cidade, no nosso estado, enfim, um trabalho que vai muito além do que a gente pode imaginar. E ao meu lado, a pedagoga Vanderleia Dias, que também é mãe de um menino autista. Tudo bem, Vanderleia? Tudo bem, Denise. Seja é um prazer bem-vinda. estar aqui. E eu quero agradecer essa oportunidade da gente poder trazer esse tema sobre o autismo. Nós que temos crianças autistas, é muito importante a gente estar conversando e trocando ideias. Pois Muito é. obrigada. Vamos começar então entendendo melhor o que significa o autismo. Naime, você como psicóloga, né, trabalha no CAPS infantil aqui na nossa cidade. Isso. O que é o autismo? É uma doença? É um transtorno? Explica certinho para nós. Então, assim, para começar, né, Denise, assim, para as pessoas entenderem o que é um CAPS infantil, né? Assim, o CAPS é um serviço que existe aqui no município, né, na Secretaria de Saúde, que é um serviço de atendimento para crianças e adolescentes, né, que têm algum transtorno psiquiátrico. Então, essas crianças e adolescentes são atendidas aqui no município de Blumenau, no CAPS infantil. Essa é uma modalidade de atendimento. Tem mais 2 CAPS, tem o CAPS de adulto e o CAPS álcool e droga também. Então, assim, o que é o transtorno do espectro autista, né? Hoje, pelo DSM-5, ele é considerado, a gente chama de transtorno do espectro autista, né? Assim, antes existia o termo síndrome de Asperger, né? Que eram aquelas crianças que tinham traços, né? Assim, tinham comportamentos estereotipados, enfim, algumas características do espectro autista, né? Porém, assim, qual era a diferença? Assim, essas crianças tinham vamos dizer, a capacidade cognitiva, o potencial cognitivo, ele estava mais preservado, né? Então, assim, até as questões de interesse, de socialização um pouco diferenciadas. Mas hoje, pelo DSM-5, né, assim, a gente chama de transtorno do espectro autista. Então, que seriam essas crianças que têm, assim, o que a gente pode dizer? É um tripé. Assim, são 3 características que são significativas para a gente poder pensar num diagnóstico de autismo, né? Então, seriam dificuldades na linguagem. Normalmente, essas crianças elas cursam com um atraso da linguagem, né? Assim, por volta de... Você já consegue perceber, assim, por volta de 1 ano e pouco, né? Assim, as crianças começam a linguagem, a falar as primeiras palavras um pouquinho mais tarde. Não necessariamente, assim, né? Porque a gente até estava conversando antes do programa, assim, cada criança é diferente uma da outra, né? Assim, por isso que a gente diz espectro, né? Então, são várias possibilidades, né? Então, mas, de uma forma geral, para a gente entender, seriam esses 3 marcos, assim, a linguagem,
né? Assim, a socialização, né? Assim, essas crianças cursam com alguma dificuldade de socialização, às vezes são mais isoladas, né? E têm interesses restritos, né? Ou seja, assim, se interessam por determinadas coisas naquele momento por um período mais longo, né? Então os interesses são mais restritos. Isso de uma forma bem geral, né? Mas acho que ao longo do programa a gente vai podendo esclarecer. Claro, claro. Agora eu queria perguntar para a Simone, como é que é, Simone, como é que são os teus dois filhos, a idade deles, quando que você descobriu, né, que eles eram autistas? Então, os meus dois filhos, o Bruno tem 10 anos, ele está no espectro leve, ele é... Assim, é muito difícil as pessoas aceitarem o diagnóstico dele, né? O que eu mais escuto é, ai, não, ele não tem nada. Ele é tão inteligente, mas é aquela coisa que ela falou. O Bruno tem muito do interesse, assim, único em alguma coisa e fica. E ele só fala naquilo, ele não entende... como é que eu posso te dizer? Ele leva tudo ao pé da letra. Ele não entende sarcasmo. Então, às vezes, as pessoas estão zoando ele não consegue entender. Às vezes um amiguinho faz uma brincadeira com ele, chama ele de, ai, seu bobo. Ele chega em casa arrasado, o meu amigo me chamou de bobo. Porque ele não entende, ele não consegue ter esse jogo de cintura, né? E o Nicolas, que é o meu caçula, tem 6 anos, ele tem o espectro de moderado a severo. E a gente descobriu na mesma semana o diagnóstico dos dois, né? O Nicolas nasceu prematuro, então ele fazia consultas de rotina no neuro. E na segunda-feira descobriu que o Nicolas era autista. Não foi um choque, porque ele não fazia contato visual no começo, assim, bem de bebezinho, ele não fazia. E ele não interagia com a gente, sabe? Você estava vendo uma criança que não estava ali, ele estava no mundinho dele e deu. Então a gente sabia que tinha alguma coisa. E numa consulta de rotina a gente descobriu, passou. E na escola do Bruno, com 6 anos na época, eles nos pediram uma avaliação de um neuro, porque eles achavam que ele era hiperativo. E na quinta-feira a gente descobriu que não, que ele também estava no espectro. Então, até os 6 anos, antes disso, vocês não tinham nem ideia que o Bruno era uma criança autista? Não, porque assim, o Bruno foi meu primeiro filho, foi o primeiro neto nas 2 famílias. Depois de muito tempo, foi a primeira criança. Ele era muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então, assim, a gente ficava bobo. Ai, como ele é inteligente e tal. Então, a gente estava ali achando que era uma criança normal, só um pouco mais inteligente do que o normal. Ele não se socializava muito no começo, mas a gente atribuía isso ele não convive com criança, está só rodeado de adulto, então vai ver que é isso. Então a gente realmente não desconfiava. Mas foi bom ter um nome para aquilo, sabe? Apesar da gente não desconfiar, aí a gente começou a ligar os pontos. Então ele não socializa por causa disso. Ele tem esses interesses restritos por causa disso. Então a gente começou a correr atrás, fazia bastante festinha com os amigos, chamava os vizinhos, assim, a gente tinha uns amiguinhos dele, trazia para casa para fazer ele brincar, tentava ampliar o círculo dele, né? Para que ele vencesse essa coisa. Hoje em dia, ele é popular na escola, chega arrasando, vai embora dando tchau para todo mundo. Então, foram pequenas conquistas, né? E você, Vanderleia, também é mãe de um menino autista. Como é que vocês descobriram, né, que ele era autista e como é que é hoje a rotina de vocês? Bom, o Rafael, ele sempre foi um menino diferente. Desde pequenininho, enquanto todos brincavam, ele estava analisando as pedras, analisando as folhas, né, uma inteligência totalmente voltada para o lado da ciência. Mas a gente, enquanto mãe, não consegue ver que o filho é diferente. A gente pensa que é da personalidade, que é o jeito dele, né? E como eu sou professora, meu esposo é professor, então a gente sempre deu muito apoio para ele na escola. E também as pessoas não aceitavam que ele tivesse alguma coisa, né? Sempre era uma falta de disciplina, uma falta de interesse. E eu, enquanto pedagoga, achava que ele era dislexo, porque ele não escrevia. E diagnóstico de dislexia só com 9 anos. Levei ele antes disso, mas como ele tem uma linguagem super desenvolvida, ele tem um vocabulário acima da média desde os 2 anos, onde eu levei ele, ele não foi considerado autista. Depois, com 9 anos, quando eu procurei outro especialista, é que esse especialista me mostrou, por A mais B, que o Rafael tem todos os traços, porém todos leves. Né? Então, a gente começou a tratar ele. Ele
é extremamente inteligente, mas ele, no motor, tem muita dificuldade de escrever, escreve muito lentamente, precisa de um tempo bem maior para resolver as atividades, e até isso ser compreendido, ser aceito, é uma grande luta que a gente tem, né? Mas, assim, é vida normal, uma criança normal. Não é nem trabalhar como deficiência, realmente é entender esse transtorno e dali para frente, que nem ela falou, ter uma vida normal e saber compreender algumas situações que podem realmente, às vezes, tornar duvidosas para a família e também para quem está à sua volta, né? Não é uma deficiência e não é uma doença. É um jeito de ser, né? E a Naime me ajudou muito, eu procurei o CAPS infantil. Embora algumas pessoas tenham preconceito com o CAPS, passei por isso, fui criticada, mas eu posso dizer que a Naime, né, a equipe do CAPS me ajudou muito, abriu assim os horizontes, me encaminhou para especialistas, porque o Rafael tem problemas com barulho, de concentração, e a gente pôde estar tratando isso, então abriu bastante horizontes e eu vejo muitos progressos nele. Naime, você gostaria de falar? Na verdade, só queria pontuar isso que a Wanderleia está colocando. Assim, é um jeito diferente de ser. Então, assim, o que a gente observa? Assim, que quando essas crianças elas são entendidas e compreendidas nas suas particularidades, essa criança vai se desenvolver melhor. Tá? Porque, assim, o que a gente percebe? Muitas vezes, por conta dessas dificuldades pontuais, né, assim, essa criança vai ter que ter algumas adaptações. Né? Por exemplo, assim, uma criança com dificuldade, às vezes a escrita é mais lenta, né? Porque tem dificuldade de processamento auditivo, então assim, a escrita é mais lenta. Então, essa criança vai precisar de um tempo maior para poder copiar as coisas do quadro. Você entende? Então, todas essas adaptações você vai ter que fazer, e no sentido de ela conseguir se sentir mais aceita, e com isso ela vai se desenvolver melhor. É por isso que a gente sempre toca. Assim, é fundamental assim, esse trabalho de aceitação e de as pessoas compreenderem. Né? Se, na verdade, a gente não quer rotular as pessoas, né? Assim, acho que esse cuidado a gente tem que ter, até porque muitas vezes assim, não faz contato visual, isso não significa que a criança vai ser autista. Né? Assim, a criança ela pode ter uma fobia social, ela pode ser uma criança ansiosa, né? Assim, ou não presta atenção quando você está falando com ela, pode ter alguma questão da audição. Então, tudo isso precisa ser bem investigado para a gente poder chegar no diagnóstico. E o diagnóstico, nesse sentido, assim, ele ajuda até para a família, assim, eu acho que elas colocaram aqui muito bem, né? Você consegue perceber as particularidades da tua criança e tu vais poder incentivar e assim, estimular nas habilidades que ele tem. Legal. Né? Isso é fundamental. Perceber as particularidades, conhecer esse diferencial, esse que a mais, o Eduardo se especializou nisso, é um fotógrafo que trabalha com crianças especiais. A gente tem um vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse teu trabalho, Eduardo. Vai falando um pouquinho mais para nós, então, como é que surgiu essa ideia? Ser um fotógrafo diferente, digamos assim, trabalhar, fotografar crianças especiais. Eu já fiz fotografia de praticamente tudo, né? Desde aniversário, culinária, eventos, casamento, mas sempre faltava alguma coisa. Eu não sabia o que era. Né? E eu sempre gostei muito de criança, fui sempre apaixonado. E eu vi que teve um curso em Curitiba sobre fotografando crianças com necessidades especiais, né, que foi ministrado pelo Rubens Vieiras, que foi quem trouxe o curso, né, na verdade, dos Estados Unidos, começou lá. Conversei com ele, a gente trouxe o curso para, na verdade, Florianópolis, tá, que eu morava em Florianópolis até um tempo atrás, e lá a gente resolveu fazer o curso, tal. Foi uma maravilha. Inclusive, eu descobri que eu estava no meio, porque eu sou DDAH e dislexo. Né? Que ele acabou conversando também sobre déficit de atenção durante o curso. Né? E tu começa a perceber um mundo totalmente diferente. Claro. Enquanto você vai falando, eu peço para o Marlon, nosso assistente aqui também, o nosso colaborador da TV Galega, mostrando as fotos, mostrando os vídeos que você selecionou, para a gente até ter um pouquinho mais de ideia. O que é esse trabalho especial? Não é só simplesmente clicar. Não. Né? Todo mundo sabe que assim, fotografar uma criança já é um desafio. Agora você some o autismo, a paralisia cerebral, uma epilepsia, né? a esse trabalho. Tu saber poder fazer o que tu vai fazer. Tu pode usar o flash, não pode? Tu pode tocar na criança, a criança gosta ou não de toque, né? O que ela pode fazer, como é que ela vai se locomover, qual o horário que ela tem para remédios, alimentação. Né? Será que eu posso tirar ela de casa? Será que eu posso tirar ela da cadeira de rodas? Então, tem uma série de fatores que
não é só simplesmente, não, eu vou fazer da criança especial assim, não Quem são funciona. esses teus modelos, Eduardo? Fala um pouquinho assim rapidamente sobre eles. Essa aí é a Tainá, ela tem autismo com cardiopatia grave, toca música, bem por sinal. Essa é a Érica, né, com síndrome de Down, né, uma graça de criança, com os pais dela agora. Né. Essa é a Renata Coelho com a filha, síndrome de West, que é um tipo de epilepsia. Né. Esse é o Guile, síndrome de Angelman, de São Paulo. Esse é um outro cliente meu também, aqui de Blumenau, é o Samuel, né, com a mãe dele agora, síndrome de Down, com o pai. Esse aí é um do Rio Grande do Sul, com autismo também. E são Esse é o diferentes Rafa. idades, né, Eduardo, que São. você costuma trabalhar, Essa é né? Down, bem novinha, tinha alguns meses. Esse aí dá Sorrir para Down, são aqui de Blumenau. Tem bastante casos. Basquete rodas aqui de Blumenau também, eu fiz um trabalho muito bacana para o Paradesporto aqui de Blumenau. E é uma referência para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Temos medalhistas nacionais aqui da nossa Exatamente, cidade, no medalhistas e Paradesporto, né? recordistas, Pois é. né? Então, daí futebol para cego. Essa aí é a Suzana, que ela é corredora e também lança dardo. Pessoal de fisioterapia, bocha, todos aqui de Blumenau, do Paradesporto de Blumenau. Essa menininha com síndrome de Down também durante a natação, mais basquete de rodas. Isso é durante o Paradesporto. São momentos que você pega ali da ocasião, realmente daquele momento especial. Exatamente. E são fotos trabalhadas, são fotos que realmente foram preparadas. Sim. Com aquele modelo, com aquela modelo infantil, no caso. No Paradesporto é um pouco diferente quando tu faz o ensaio, né? No Paradesporto não tem toda a preparação de tu conversar com os pais, que eu tenho que fazer uma entrevista com os pais. Então, é um pouco diferente. Então, é uma foto que eu fiz com as coisas que eu uso para poder animar as crianças. Né? Eu boto bichinhos na câmera, eu vou de pantufa. Então tem uma série de coisas. Tem que entrar no clima. Exatamente. Como você mesmo colocou, para uma criança, digamos assim, dita normal, já é um pouquinho complicado às vezes pegar aquele melhor ângulo, deixar ela vir à vontade. Imagina nessas situações, realmente tem que ser uma pessoa preparada, como você mesmo colocou, que buscou essa especialização, foi atrás desse objetivo também. Exatamente. Né? Até eu fiz uma entrevista com ela, que eu vou fotografar o filho dela durante o piquenique, eu fiz um sorteio e ela acabou ganhando. Opa! Né? Então a gente faz uma entrevista para saber o que pode fazer e o que não pode. Né? Como o filho dela é autista, também tem um livrinho que eu tenho que entregar para ela, falando como é que vai ser feito, porque o filho dela tem que se acostumar com essa ideia do que pode ser feito ou não, né? Se ele vai sair de casa, se não, se ele vai trocar de roupa ou não. Então tem uma tabelinha que vai passando e mostrado para ele poder se inteirar e saber o que vai acontecer. Claro. Eduardo, meninas, a gente vai para o intervalo comercial, vocês continuam conosco porque esse assunto vai mais além ainda, tá? Intervalo comercial, na sequência tem muito mais, não saia daí, eu volto já. Muito bem, estamos de volta dando sequência a essa nossa conversa tão gostosa, tão especial, para entendermos um pouco mais sobre o autismo, familiares presentes, profissionais também falando um pouquinho mais sobre o seu dia a dia e conhecendo mais sobre o autismo. Agora eu queria direcionar a pergunta, a fala para Simone, que é mãe de 2 meninos autistas e foi organizadora, Simone, do Piquenique da Inclusão. Como é que foi esse evento? Isso. Eu, como mãe de autista, eu vasculho na internet tudo sobre autismo, né? E um dia eu me deparei com um site muito legal, um blog da Lagarta Vira Pupa, que é um blog que fala o cotidiano de uma mãe que tem um filho que parece muito com o meu Nicolas. E eu amei. E ela recentemente organizou um piquenique em São Paulo e em Belo Horizonte, chamado Pupanique, para as mães de autistas que acompanham ela no blog e tal. Na hora eu mandei uma mensagem para ela, Andréia, vamos fazer um aqui em Blumenau e tal. Aí ela falou para mim, olha, não dá, eu estou indo embora, eu só vim me despedir da família, por isso que é em São Paulo e em Belo Horizonte. Mas eu não me conformei. Aí, numa das sessões de de fono com o meu filho, e a Ana Paula, que é a fono do meu filho, ela, nossa, é meu anjo da guarda. E eu comentando com ela, a gente podia fazer alguma coisa assim, ela, vamos fazer. Eu, tá, vamos. Mas começou com uma ideia pequena, vamos convidar os pacientes aqui da clínica. Tá, vamos. Aí eu fiquei pensando, só autismo não, né? Vamos abrir. Vamos fazer uma coisa para inclusão, porque eu acho que assim, o que falta mais é
pais de crianças neurotípicas ou crianças normais perceberem que a convivência com os nossos filhos faz bem. Aquela criança vai crescer um adulto sem preconceito, porque o preconceito não nasce com a criança, né? Ele é aprendido. Então, se tu pode aprender a ter preconceito, tu pode aprender a ser tolerante. Ele é plantado pelos adultos, na verdade. Justamente. Né? E às vezes é em casa e você não percebe. Então a gente pensou, tá, vamos abrir para todo mundo. Para criança normal, para criança com Down, para criança autista. Porque, no fundo, eles são só crianças. E foi lindo de ver. A gente tem imagens. Sim. Durante a nossa fala, eles vão também mostrar as imagens para conhecer um pouquinho mais sobre esse dia lá, especial, o piquenique da inclusão isso. aqui em Blumenau. E foi né? muito legal, porque você via na mesma toalha uma criança com Down, junto com uma criança com atraso no desenvolvimento, junto com um autista, junto com um menino surdo, e todos eles interagindo, sendo crianças. Então, acho que a gente atingiu o nosso objetivo, porque os pais puderam levar os filhos, o que é tão difícil para um pai de autista, a gente sabe que não é fácil tu sair com uma criança para um shopping. Vou te dar um exemplo. É horrível. É muito estímulo. É estímulo visual, é estímulo auditivo. Aquela criança fica... O cérebro dela lota, sabe? É muito ruim. Então a gente pensou, vamos fazer num lugar aberto, para as crianças correrem, para as crianças... E os pais interagirem. Os pais poderem trocar ideias, sabe? Conversar com outros pais e verem que não estão sozinhos. Porque dá uma solidão enorme você ganhar um diagnóstico desse, sabe? Você pensa assim, meu Deus, sou só eu. E tu se sente sozinho. Tu acha que aquilo nunca ia acontecer contigo e, de repente, acontece. No meu caso, em dobro. Sabe? Então, é bom tu descobrir que não és o único, sabe? Então, e é uma ideia que veio para ficar? Veio. Em abril, tem o próximo. A gente vai fazer um maior, porque a gente descobriu que as pessoas querem ajudar. O nosso bairro, assim, foi muito legal. O meu marido, que sempre me apoiou, quer dizer, toda a minha família, né? Mas o meu marido, principalmente, mais uma mãe, especial também, saíram. Eu fiz um textozinho explicando o que era o piquenique e pedindo realmente para o pessoal colaborar. A gente conseguiu doação de bolos, de picolé, de brindes para sortear. Então, foi muito legal. Então, a gente espera que no próximo mais pessoas, né, venham, nos ajudem, venham prestigiar, porque é lindo. É muito bom. Vamos então aproveitar esse momento para conhecer um pouquinho mais sobre esse piquenique da inclusão que aconteceu aqui na nossa cidade. Tá aí as Esse fotos. É o meu Nicolas. Já abre contigo, né? Já abre comigo. Esse é o meu Nicolas de 6 anos. E aí foi a doação, levado um pouquinho de cada, formou essa mesa bonita. Todo mundo trouxe um pouquinho. Essa menina, ela tinha, até outubro, ela tinha distúrbio, ela tinha alergia alimentar. Então, foi a primeira vez assim, que a família pôde voltar a socializar, a menina pôde tocar, pôde comer, então foi muito bacana. Essa é a Duda, que ela tem síndrome de Down. A menina, que agora eu não lembro do nome, porque eu só conhecia pelo... Ô Simone, onde aconteceu esse piquenique social? Foi na casa dos meus sogros. Os meus sogros, eles têm um terreno bem grande, sim. E eles, desde o começo, acreditaram na gente e ofereceram todo o apoio, né? Esse é o filho da Vanderlei, o Rafael. Essa menina também é autista, a Maria Clara, uma fofa. Deixa eu perguntando para a Vanderlei, então, nesse momento, como é que foi essa experiência para ti, para o próprio Rafael, como é que foi essa tarde especial, esse piquenique da inclusão para vocês? Olha, foi um dia maravilhoso. No primeiro momento, quando a gente chegou, o Rafael se agarrou em mim e falou, mãe, tô com frio na barriga porque eu não conheço ninguém. É muito ruim chegar num lugar que tu não conhece ninguém. Aí eu conversei com ele e disse, filho, mas a gente já vai conhecer. 5 minutinhos a gente vai conhecer as crianças e tu vai brincar. E foi isso que aconteceu. Ele, em questão de minutos, se interagiu, foi jogar bola, cama elástica, piscina de bolinhas, já entrou no clima e brincou a tarde inteira. No final da tarde eu precisava sair, pedi para ele, para a gente ir embora, ele pediu para ficar sozinho. E eu deixei ele... Já se sentindo autoconfiante naquele momento? Sim, eu conversei com uma pessoa e deixei ele 1 hora sem a minha presença e ele ficou tranquilamente. Foi uma experiência muito boa. Ô Naime, essa questão, a criança com autismo, tem muitas pessoas que interpretam de uma forma errada. Acham que a criança tem um mundinho só dela, ou é uma criança mimada, é uma criança que não quer se socializar. Muito pelo contrário. Explica pra gente o que seria o contrário dessa interpretação. Senhora. Na verdade, assim, não é que essa criança não quer se socializar, tá? Assim, o que acontece? Essa criança tem dificuldade na socialização. Porque muitas vezes eles têm dificuldade de ler as pistas sociais.
Entende? Assim, eles têm dificuldade de perceber eles têm dificuldade de fazer determinadas interpretações. Você entende? Como eles levam, assim, a linguagem muitas vezes é literal, então eles não conseguem interpretar as pistas que o outro está dando. Então, por isso, eles acabam, em alguns casos, optando pelo isolamento, né? Como é difícil, é muito estressante a relação com o outro, então, por vezes, eles acabam se isolando. Por isso que é sempre importante, assim, estimular esse contato e até fazer, assim, precisa ensinar essa criança. Assim, como o Eduardo colocou ali a respeito da fotografia, né? Esse trabalho que ele faz. Então, assim, os pais vão ensinando, vão mostrando, ele tem um livrinho que ele mostra para a criança, como é que ela vai ser fotografada. Tal. Então, isso tudo você vai preparando para aquilo que vai acontecer. As histórias contadas que a gente fala, isso precisa ser bem no concreto, para a criança ver, para ela ter essa noção de previsibilidade. Isso tudo vai ficando mais tranquilo, vai diminuindo a ansiedade, ela vai conseguindo se socializar de uma maneira mais tranquila. Tá? Então, assim, na verdade, não é que a pessoa ela é isolada, ela quer ficar isolada. Não é, ela tem dificuldade. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que instrumentalizar ela no sentido de interagir. Ajudar, ensinar. Tem algumas coisas que você vai ter que explicar. Né? Você entende? Assim, dizer o que pode, o que não pode, explicar o que aquela pessoa quis dizer naquele momento. Né? Porque muitas vezes eles não conseguem entender uma piada, né? Então ficam meio perdidos. Então você vai lá, você explica, você entende? Então com isso eles vão se sentindo mais seguros e mais tranquilos na interação com o outro. Como que essas crianças, os autistas, por exemplo, chegam até o CAPS? Através de um médico, por conta própria, porque os pais buscam mais informações. Como é que é essa ligação dessa família, da criança autista, com o CAPS infantil aqui na cidade? Então, aqui em Blumenau, assim, a gente tem alguns serviços de atendimento, né, a essas crianças. O CAPS é uma opção da rede pública, né? Então, como é que essas crianças acessam o CAPS? Elas têm que ser encaminhadas pelos AGs, né, pelos postinhos de saúde, pelos ESFs. Então, assim, elas têm que ser encaminhadas pela rede básica de saúde. Daí, porque como o nosso serviço é um serviço de especialidade, então essa criança, primeiro, ela precisa passar pela rede básica, daí ela vai ser encaminhada para nós. Né, porque a gente faz hoje um trabalho que a gente chama assim, de território. Né, então, essas crianças elas precisam estar inseridas no território dela. Quando elas têm necessidade de um atendimento mais especializado, elas são encaminhadas para a gente. Então, o acesso dessas crianças em específico, e também tem outras formas de encaminhamento ao CAPS, são os hospitais e Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim, tem outras formas de encaminhamento, mas especificamente são os postos de saúde, a rede básica de saúde de Blumenau. Blumenau é referência hoje nesse atendimento? Ou existem outros municípios que ainda estão à nossa frente quando se fala em atendimento ao autista? Olha, a gente teve notícias que agora em Florianópolis eles têm um centro de referência para atendimento de crianças autistas. Assim, um trabalho bem bacana também, que é uma equipe formada, uma equipe especializada, formada por psicólogo, por neurologista, por fono, educador físico, e é um serviço de atendimento específico para crianças autistas. Assim, a gente teve notícias, a gente viu uma palestra deles recentemente, mas daí atende a região de Florianópolis, da Grande Florianópolis. E também destacar que aqui em Blumenau a gente tem a AMA, né, que é uma associação formada por pais de autistas, também que iniciou agora, que vem fazendo um trabalho bem bacana também de inclusão dessas crianças. Né? Legal, Naime. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer conhecer você e também conhecer um pouquinho mais sobre o autismo e essa realidade que muitas pessoas têm tantas dúvidas, que têm aquele preconceito, costumam julgar antes de realmente conhecer o que é esse transtorno. Obrigada, tá, Naime? A informação acho que é importante, né? Quanto mais a gente conhece, mais se desconstrói os estigmas. Simone, obrigada também pela tua ideia tão Obrigada legal de criar esse piquenique da socialização, da inclusão, da família, uma tarde, um final de semana que ficou na história, né? Só queria dizer que todas as fotos que foram mostradas, a gente tem autorização dos pais, tá? Eles permitiram. E agradecer você, que nos permitiu divulgar, porque eu acho que é só falando nisso que a gente vai acabar com o preconceito, né? E só uma coisa, eu acho que também a gente devia mencionar sobre o diagnóstico. É preciso que os pediatras tenham uma atenção especial. Porque a gente chega com uma criança com 2 anos que não fala, a maioria dos pediatras diz a mesma coisa. Mãe, cada criança tem seu ritmo. Eu acho que tem que ser feito esse alerta. Se teu filho não fala até os 2 anos, desconfia. A gente tem esse olhar de mãe de achar que está tudo normal, mas a gente precisa... Ouve aquela voz chata, aquela sogra inconveniente que chega e diz assim, esse menino não está normal.
é importante porque às vezes a gente como mãe não enxerga. Então se alguém falar, se alguém comentar, desconfie. É melhor, né, você ir lá e descobrir que não tem nada do que você perder tempo, né? Porque quanto mais cedo você estimular essa criança, menos prejuízo essa criança vai ter, tá? Assim, porque a gente chama assim que ela tem as janelas neuronais. Então, quanto mais cedo você for estimular, menos prejuízo, menos estereotipias ela vai ter. Tá certo. Eduardo, também obrigada pela sua presença conosco, tá? E parabéns pelo seu trabalho especial, fotografando, mostrando, dividindo também essas imagens tão bonitas com as pessoas de crianças especiais. Muito obrigado. Realmente, na verdade, eu sempre falo que sou eu que recebo mais do que eu acabo dando. Porque o que a gente aprende com elas, o que a gente muda, nosso viver, conversar com as pessoas, as coisas simples da vida começam a ter importância. Né? Então, tu recebe muito mais do que, na verdade, eu dou. Eu sempre falo isso. Né? Eu aprendo muito mais. Né? Vale cada segundo, cada milésimo de segundo. Com certeza. Vanderleia Dias, pedagoga, mãe também do autista, o nosso Rafael. Obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço, Denise, esse convite. É muito importante a gente estar conversando, porque nossas crianças, nossos filhos, antes de serem autistas, são crianças. E precisam ser tratados de igual forma, né? Convivendo juntos, cada um com as suas diferenças. E nesse sentido, a Simone falou há pouco da importância da família, dos pais, importância também da mamãe, a guerreira, né? Que está do teu lado sempre. Sim, sim, eu tenho o apoio da minha mãe, que me ajuda com o Rafael desde que ele nasceu, né? Quero agradecer a ela. Então, assim, é um conjunto. Todos nós juntos, né? O meu filho mais velho também, a gente está sempre batalhando um pelo outro. Obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade. Intervalo comercial, gente, na sequência tem muito mais. Não saia daí, eu volto já.